Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês este livro aqui, ó, Tragédia em Três Atos. Ele foi publicado em 1934 e é uma história de Hercule Poirot. No início já do livro, Agatha divide a história inteira, o enredo, em três atos. O primeiro ato ela chama de A Suspeita. Suspeita de quê? Suspeita de que aquela morte tinha sido intencional. O segundo ato, ela dá o título de certeza, certeza de que sim, houve um crime. E o terceiro ato, ela fala a descoberta. A descoberta que é onde vai ter a revelação quem é o assassino. E engraçado que ela coloca aqui, ó, direção, o Sir Charles, que é o dono da casa onde tudo acontece. Assistentes de direção é o Sr. Satterthwaite, que é um amigo do Sir Charles e que ele vai ajudar nas investigações. E a senhorita Hermione, que é um crush, né? Ela é uma jovem moça, o Sir Charles, que já está na faixa de 50 anos, cai de amores por aquela jovem menina de 20 e poucos. O figurino, Agatha diz que é da senhora Drake, né? Que é o ateliê Ambrosini. E a iluminação fica sob responsabilidade de Hercule Poirot, porque é ele quem vai dar os feixes de luz em toda essa história e apontar quem é o assassino. Vamos lá então? Fica aqui comigo no canal. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever para não perder as notificações e vamos saber logo que história é essa. Tudo acontece em Crow's Nest, que é um vilarejo de pescadores, e ali tem um bangalô super charmoso onde mora Sir Charles. Sir Charles é um ator renomado, muito famoso, que resolveu abandonar os palcos. Ele se aposentou, já tem mais de 50 anos, mas mantém a sua elegância, o seu carisma, aquela cara de boa pinta que todo mundo gosta. Certa noite, ele convida 13 pessoas para jantar na sua casa. Então, naquela noite, eles irão receber Sir Charles, que é o anfitrião da festa, Lady Mary com a sua filha, que é a Hermione, mas que todos chamam de Egg. Egg de ovo mesmo, né? Porque quando ela era muito pequenininha, ela era uma bolachinha bem gorduchinha e ela vivia caindo como um ovo. Virão ainda ao jantar a senhorita Angela, que é uma atriz renomada, que também trabalhou nos palcos com o Sir Charles. Eles já tiveram um caso, um gosta muito do outro, mas agora eles estão distantes. E ela faz questão de trazer a senhorita Wills. A senhorita Wills é uma roteirista do momento. Ela escreve e dirige várias peças de teatro e ela é muito famosa, só que ela se intitula com um nome masculino, porque infelizmente naquela época a gente ainda tinha essa questão do olhar para as coisas feitas por mulheres, né? Um mundo machista, uma sociedade machista, e a gente vai ver também que temos ali o casal Drake. A senhora Drake, ela é uma estilista famosa e ela é casada com um capitão. Esse capitão já é aposentado, não trabalha mais, e ele tem um problema com bebidas. Ele bebe muito e a senhora Drake, quem administra toda a vida deles familiar financeira, ela tem um ateliê famosíssimo, as roupas dela são belíssimas, ela inclusive se veste com muito esmero. Junto com essas pessoas nós vamos ter também o jovem Oliver. Esse rapaz, ele hoje trabalha em Londres, ele virou um mauricinho e ele sempre foi apaixonado pela Egg. Quando eles eram mais jovens, todo mundo achava que eles iam ficar juntos e casar, só que ao longo da vida, cada um pegou um rumo diferente. Hoje, a Egg está apaixonada pelo Sir Charles, que é mais de 20 anos mais velho do que ela, e o Oliver tomou outro rumo, foi seguir a vida lá em Londres, mas nunca esqueceu o amor da juventude. Temos também o Sr. Bartolomeu, que é um médico e tem uma clínica que trabalha com pessoas que passam por depressão, por ansiedade. Ele conhece Sir Charles da época da juventude, os dois são amigos de longa data. Segue aí no grupo o Sr. Satterthwaite, que é quem vai ajudar Sir Charles e a senhorita Egg, a senhorita Hermione, na investigação. E para finalizar esse grupo, nós temos ainda um casal que é ali da redondeza, é o pastor e a sua esposa. E na noite do jantar, Sir Charles está ali conversando com seu amigo Satterthwaite e o Dr. Bartolomeu, quando a sua governanta chega e fala assim para ele: Sir,
São 13 pessoas à mesa e o senhor sabe, isso não é muito bom. Então acho melhor eu me juntar ao grupo para poder formar 14 pessoas. E o Sir Charles responde: sim, será um prazer tê-la conosco no jantar. Todos olham para o Sir Charles e perguntam: ué, na nossa contagem são 12 pessoas, quem é que está faltando? Ah, eu já estava me esquecendo, está faltando um detetive belga muito famoso que eu conheci anos atrás, Hercule Poirot. E aí o Dr. Bartolomeu aproveita para fazer um comentário que, vejam só, ficará gravado nessa história. Ele diz assim: certas pessoas atraem os fatos. E aí todos começam a rir e Sir Charles diz assim: eu só espero que eu não seja o cadáver. Bom, gente, o jantar começa. Sir Charles está fazendo drinks para todos. A sua funcionária está passando a bandeja com os copos quando o pastor começa a passar mal. Claro que ele é um senhor idoso e todos acham que o que vai acontecer está relacionado à fraqueza do seu coração. O fato é que o pastor passa mal e cai. Chamam um médico, mas ele está morto. Todos já atribuem a sua morte à idade, aos problemas com o coração, menos Sir Charles, que fica dizendo: meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que esse homem foi envenenado? E ninguém leva adiante as suas ideias, as suas teorias. Acontece que um tempo depois, quase o mesmo grupo se reúne na casa do Dr. Bartolomeu, quando ele também morre. E aí então a polícia faz uma autópsia. Ele foi morto, envenenado por nicotina. Como vocês sabem, Agatha era expert em venenos e ela utiliza essa substância, a nicotina, que era um preparo que as pessoas usavam nas suas plantações, nos seus jardins, nas suas flores. O assassino extrai esse veneno e coloca em grande quantidade na bebida. E infelizmente o Dr. Bartolomeu vai morrer. Sir Charles está com seu amigo, o Sr. Satterthwaite, em Monte Carlo, quando ele lê que o Dr. Bartolomeu, seu amigo de juventude, tinha feito um jantar e naquela noite tinha morrido envenenado por nicotina. Nesse meio tempo, Hercule Poirot também está em Monte Carlo, conversa com os seus amigos e percebem que sim, eles haviam se enganado e que deveriam logo fazer a autópsia do pastor para saber se ele também tinha morrido envenenado. Aí está o enredo da nossa trama e a polícia vai descobrir que sim, que os dois tinham sido envenenados pelo mesmo componente, que era a nicotina. Ao longo da história, uma outra mulher, uma senhora que estava internada na clínica do Dr. Bartolomeu, ela também vai receber bombons de chocolate, sabe-se lá por quem. Ela vai comer aqueles bombons e ela também vai morrer envenenada por nicotina. Temos aí então 3 mortes e Hercule Poirot tem que correr para que não aconteça mais nada e que consigam logo botar as mãos neste assassino. A história ela é muito boa porque ela é narrada muito sob o olhar do Sr. Satterthwaite. Ele vai acompanhando o Sir Charles e Hermione nas investigações, ele vai discutindo com Hercule Poirot todos os fatos e eles vão analisando esse perfil psicológico. E a autora sempre colocou aqui, ó, que era importante saber quem, por quê, quando, como, onde e o que tinha acontecido. No momento em que ela pudesse responder essas 6 questões, essas 6 perguntas, a história estaria resolvida, estaria bem amarrada. Agatha era expert em traçar pistas, em levantar suspeitas que eram quase sempre infundadas. Então o leitor ia caminhando numa direção, enquanto a autora estava seguindo em outra. E o livro ainda vai contar pra gente que Agatha adorava fazer a personificação de um subordinado, quando determinado personagem fazia-se passar por um outro, como um garçom, um camareiro, um mordomo. E ela diz que esse recurso foi utilizado em vários livros, não só em Tragédia em Três Atos, mas também Morte nas Nuvens, Encontro com a Morte, Um Brinde de Cianureto, Os Elefantes Não Esquecem e O Caso do Hotel Bertrand.
And so I am forced to investigate once again this butler so mysterious, this Monsieur Ellis. He appears suddenly, out of the blue, a fortnight before the crime, and disappears but immediately afterwards. And Poirot, he comes to the conclusion that he is dead, and in a way I was correct. I recalled the remarks made about him by the parlour maid at Melford, Mademoiselle Annie. Well, he arranged the work different from any butler I ever knew before. Got his own method, sort of thing. And eventually Poirot, he came to realize why. E além de todos esses assassinatos, a Agatha Casamenteira vai colocar aqui um triângulo amoroso. Ela vai colocar a senhorita Hermione, que é a Egg, num triângulo com dois homens. Um é o Sir Charles, que é por quem Egg está apaixonada, e o outro é o jovem Oliver, que está apaixonado pela Egg. E aí nós vamos ter um embate destes dois homens, e com quem será que a mocinha vai ficar? Então, se você está interessado em saber como toda essa trama se desenvolveu e o final dessa história, fica aqui comigo, porque agora vem a sessão spoiler. Gente, esse crime aqui é passional. Sir Charles é o assassino. Ele está apaixonadíssimo pela Hermione, pela Egg. Ele quer muito desposá-la, ficar com ela, porém ele não pode, porque ele já é casado. E a sua esposa está há anos internada num hospício com problemas mentais. E na Inglaterra, naquela época, era proibido o divórcio com pessoas que estavam internadas num manicômio, num hospício ou então presas. Sir Charles não poderia se divorciar da sua esposa porque ela estava internada por problemas mentais. Ele precisaria seguir casado com ela. E como ele queria muito casar com a Egg, ele não viu outra sugestão senão matar a única pessoa que sabia desse relacionamento, que era seu amigo de longa data, o Dr. Bartolomeu. E como que ele fez isso? Ele organizou um plano mirabolante e ele quis treinar, testar isso, encenar como se fosse num teatro. Ele organiza toda a cena na casa dele, ele convida pessoas aleatórias e ele coloca a nicotina num copo, sabendo que o seu amigo Bartolomeu não iria beber coquetel, porque ele nunca bebia antes do jantar. A segunda pessoa que ele não queria que morresse era a senhorita Egg. Então ele tratou de preparar um coquetel para a Egg e entregar na mão dela. Sendo assim, a taça que continha veneno poderia ser bebida por qualquer um dos outros convidados, inclusive Hercule Poirot. E é o que acontece. Sem querer, o pastor pega aquela taça de champanhe com aquele coquetel e bebe. E quando ele bebe, dá uma parada cardiorrespiratória e ele morre. No momento que o pastor cai, todos vão para cima dele para tentar ajudá-lo. Sir Charles faz o que ele precisava fazer, que era trocar as taças. Ele aproveita esse momento onde todos estão olhando para o morto caído no chão. Ele pega a taça que continha nicotina e ele troca, transfere para uma outra. Esse ensaio era crucial para a segunda morte, que era de fato a que ele precisava cometer, a morte do seu amigo. Ele vai combinar com seu amigo, com o Dr. Bartolomeu, que ele vai se fantasiar de mordomo. Ele quer mostrar a sua experiência como ator. Naquela noite, o Dr. Bartolomeu estava muito feliz, estava engraçado e tecendo elogios ao seu mordomo o tempo todo. Mas ninguém percebeu o mordomo. E quando chegou na hora da sobremesa, quando o plano seria revelado, Sir Charles, trajado como mordomo, coloca a nicotina no vinho do Porto e entrega para o seu amigo. E sim, ele vai morrer também envenenado por nicotina. Na hora que todos os convidados estão ali tentando ajudar o doutor, o mordomo aproveita para trocar as taças. But Dr. Bartholomew Strange was another matter. He must have known the true identity of his temporary servant. Do we have any evidence for this, don't we? His remark, facetious. You're an excellent butler, Ellis. Said as the joke, huh? But as told to us by Mademoiselle Annie, the lark.
And it would have been a lark perfectly understandable if the doctor had known the butler. It would have been a lark totally understandable if the butler was indeed Sir Charles Cartwright, his old friend. And the doctor had known of this all along. I hope you know where you're going with this, Poirot. Sadly, mon ami, I do. You see, if anybody at the dinner table that evening had spotted that Sir Charles was the butler, the whole thing could be passed off as a practical joke, but nobody did. Oh, Sir Charles Cartwright is the actor supreme. He is in disguise and he played the part, but to perfection. Even adding the little detail of painting the birthmark on the right wrist. And so the Dr. Bartholomew Strange, he dies. And this butler escapes by the secret passage. And 2 days later, he is strolling about the gardens of Monte Carlo. A polícia é chamada, entrevista todas as pessoas, inclusive um mordomo, né? E não suspeita de nada. Leva o material para análise, o corpo também vai para autópsia e o mordomo aproveita para desaparecer. Ele pega um trem e vai rapidamente para Monte Carlo, configurando num álibi, já que seu amigo estava lá, o Sr. Satterthwaite e também Hercule Poirot. Então ele tem um álibi mais do que perfeito, porque todos o encontram jogando nos cassinos. E para despistar ainda mais as pessoas, o mordomo, em entrevista para a polícia, ele diz que o doutor estava muito preocupado com uma paciente que estava para chegar. E ele finge um telefonema da clínica dizendo que sim, que a paciente estava lá, que já tinha chegado e que era para cuidar muito bem dela, porque ela era uma peça importantíssima para o Dr. Bartholomew. O mordomo insinua que ele estava suspeitando de algo, de alguma coisa, mas que não poderia revelar. E logo essa mulher é morta, ela é assassinada, envenenada pelo mesmo veneno que já tinha sido colocado em 2 taças de bebidas, no coquetel do pastor e no vinho do Porto do Dr. Bartholomew. Nem por um momento eu cheguei a pensar que Sir Charles fosse o responsável, até porque ele não tinha motivo nenhum e também porque ele não estava presente na segunda morte. Ele estava no cassino, outras pessoas o tinham visto por lá, já fazia dias, não tinha como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Porém, sim, ele estava. Ele deu um jeito de se afastar, de ir até a casa do Dr. Bartholomew, pregar essa peça em todo mundo, matar o seu amigo e retornar a tempo para que ninguém percebesse que ele tinha se ausentado. E durante todo esse mistério, Agatha aproveita para ir colocando outras coisas, como uma carta escrita, uma mancha de tinta. Ela coloca uma tatuagem na mão do mordomo, o que faz a senhorita Wills desconfiar de que o mordomo fosse, na verdade, Sir Charles. Ela começa a se sentir ameaçada e ela desaparece. A gente já começa a pensar até que vai ter uma outra morte. Além disso tudo, o jovem Sr. Oliver, ele vai receber um telegrama o convidando também para aquele jantar na casa do Sr. Bartholomew, e o Sr. Bartholomew pede que ele finja um acidente, que ele bata com a moto no muro da casa para justificar a sua entrada. Tudo isso é feito e o leitor começa a suspeitar de uma série de pessoas, menos do verdadeiro assassino. E essa história, ela também foi gravada por aquele nosso ator maravilhoso que é o David Suchet. Ela está disponível no YouTube, eu vou colocar o link aqui na descrição para que vocês possam assisti-la. A história, ela é quase fiel à narrativa. Então eles tiram o Sr. Satterthwaite do filme, né, que é uma pena, porque é um homem muito inteligente que está sempre observando as coisas e lançando comentários pertinentes para o leitor. Esse livro também vai apresentar algumas curiosidades sobre o personagem principal, Hercule Poirot. Ele vai falar aqui na página 65 um pouquinho sobre a sua infância, que ele tem muitos irmãos, que ele teve uma infância pobre. E na página 162, ele vai contar que quando ele saiu da guerra, ele foi acolhido por uma senhora, e essa senhora, ela foi brutalmente assassinada.
Ele resolve investigar o caso, ele acha a solução e ele se torna, então, a partir dali, detetive investigativo. Eu acho Tragédia em Três Atos uma das histórias mais bem amarradas, mais bem articuladas pela autora. É um crime que a gente não imagina, é uma história leve que vai te envolvendo, você se apaixona pelos personagens, você gosta muito do Sir Charles, do Sr. Satterthwaite, da Egg, e você vai se envolvendo nas investigações que eles vão realizando. Porém, na sociedade norte-americana, esse desfecho não foi bem aceito, tanto que Agatha Christie teve que mudar o romance, teve que trocar o motivo para justificar a morte do Dr. Bartholomew. É colocada na edição norte-americana que o Dr. Bartholomew estava percebendo sinais de loucura no seu amigo, no Sir Charles, e que por isso ele resolve interná-lo na clínica dele. E mediante a possibilidade dele ser internado, Sir Charles então vai lá e mata o seu amigo. São dois desfechos interessantes na cultura norte-americana. O motivo é uma autopreservação, é uma forma de se proteger, e aí por isso Sir Charles mata o Dr. Bartholomew, e na versão inglesa ele estava apaixonado pela moça, pela Egg, e aí então para poder se casar ele resolve matar a única pessoa que era testemunha do seu casamento lá na juventude. É isso aí, segue a minha dica para o final de semana, eu espero que vocês tenham gostado, Tragédia em Três Atos. Quem puder, leia a obra, se não fica aí a sugestão do filme para esse final de semana. Eu me despeço por aqui, desejo uma boa semana para vocês, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima história. Tchau, tchau!